Ok, pessoal. Então nós vamos começar analisando pelo HCl e pelo gás hidrogênio. Por quê? Porque ambos possuem dois átomos na sua estrutura. Então vamos investigar aqui. O HCl é formado pelo hidrogênio e o cloro ligados entre si através de uma ligação covalente, onde eles compartilham um par de elétrons, um proveniente do hidrogênio e outro proveniente do cloro. Como nós sabemos, o cloro pertence à família 7A e, portanto, ele tem 7 elétrons na última camada. E um desses elétrons está participando do compartilhamento aí na molécula do HCl. O que é que vale lembrar? Que o cloro, como ele é bem mais eletronegativo que o hidrogênio, ele tende a puxar os elétrons da ligação para perto dele. Quando isto acontece, cria-se uma densidade eletrônica ao redor do cloro, formando o que nós chamamos de carga parcial negativa. Como os elétrons da ligação estão se afastando do hidrogênio, nós criamos aqui o que nós chamamos de carga parcial positiva. Isso é o que nós chamamos de polo positivo e polo negativo. Portanto, essa ligação é classificada como uma ligação polar. O que é que acontece com a molécula nesse caso? Gente, como a estrutura tem apenas dois átomos e a ligação é polar, a molécula também será polar. Como nós podemos observar, a molécula como um todo, ela tem uma região negativa e uma região parcialmente positiva. Tranquilo? Analisando agora o H2, formado por dois átomos de hidrogênio que estão compartilhando um par de elétrons entre si. Porém, são elementos que apresentam a mesma eletronegatividade, pois são iguais. Isso faz com que os elétrons permaneçam equidistantes, eles nem ficaram perto de um hidrogênio nem de outro, fazendo com que não exista a formação de cargas parciais que ocorreu anteriormente aqui no HCl. Quando isso acontece, a gente diz que a ligação é do tipo apolar. E como a molécula tem apenas dois átomos e a ligação que existe entre eles é uma ligação apolar, a gente também classifica a molécula como uma molécula apolar. Tranquilo? Próximo exemplo. Agora nós vamos analisar uma estrutura, gente, que contém três átomos, ó, o H2O e também o CO2, que é o gás carbônico. Analisando as ligações individualmente, nós percebemos aqui que o oxigênio, que é um elemento químico da família 6A, portanto tem 6 elétrons na sua última camada, está compartilhando aqui, ó, um de seus elétrons com o hidrogênio e um de seus elétrons com outro hidrogênio. Na verdade, através de ligação covalente. Essa ligação, por sua vez, se nós formos analisar, a gente observa que ela está sendo atraída, ó, pelo oxigênio, pois o oxigênio é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. E nesta ligação aqui acontece a mesma coisa. Se os elétrons das ligações estão se aproximando do oxigênio, então nós afirmamos que aqui ocorre a formação de uma carga parcial negativa. E nos hidrogênios, uma carga parcial positiva. Então nós temos aqui duas ligações simples do tipo polar. Então aqui nós temos duas ligações, ó, polares. E a molécula, professor? Gente, se nós observarmos, a molécula apresenta uma região negativa e uma região positiva. Sempre que isso acontecer, nós vamos dizer que essa molécula possui um polo negativo e um polo positivo. Portanto, sem medo de ser feliz, nós podemos afirmar que essa molécula é uma molécula polar. Como é que a gente tira essa prova? Verificando os vetores, né? Quando nós temos aqui os vetores como eles não estão em direção oposta e nem indo de encontro um ao outro, nós teremos um vetor resultante nessa direção, o que faz com que o momento de polo seja diferente de zero. Sempre que o momento de polo é diferente de zero, a gente afirma que a molécula é polar. Beleza? Analisando agora o CO2, nós observamos o seguinte. O elemento químico carbono, como é da família 4A, ó, tem 4 elétrons na sua última camada. E esses 4 elétrons estão participando aqui, ó, da ligação com o oxigênio, que também está contribuindo aí com 2 elétrons. O que é que nós podemos observar aqui? Que, como o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, ele puxa os elétrons da ligação, ó, para perto dele.
Então, nós teremos aqui carga parcial negativa e carga parcial negativa nos oxigênios. E o carbono, carga parcial positiva. Se nós observarmos aqui as extremidades da molécula, nós temos uma extremidade parcialmente negativa e a outra extremidade parcialmente negativa. Isso leva a gente a concluir que temos ligações do tipo polar, como vocês podem ver, e a molécula é do tipo apolar. Como assim, professor? Como o senhor chegou a essa conclusão? Se nós observarmos aqui, ó, os vetores, eles estão indo para lados opostos, o que nos leva a concluir que o momento dipolo é igual a zero. E isso faz com que a molécula seja apolar. Tranquilo? Próximo exemplo. Agora nós temos aqui uma situação onde duas moléculas apresentam 4 átomos na sua estrutura. Veja que o BF3 não apresenta elétrons não ligantes. Ó. Os 3 elétrons aqui que o boro tem na sua última camada, ele está aqui compartilhando com cada um dos átomos de flúor. Se nós prestarmos atenção, veremos que o flúor, como é o elemento químico mais eletronegativo da tabela, estará puxando os elétrons, ó, para si. E aí nós observamos o seguinte, aqui nós temos, ó, o flúor parcialmente negativo e o boro parcialmente positivo. Se nós olharmos para todas as extremidades da molécula, nós veremos que nós temos aqui, ó, somente cargas parciais negativas. Então, em relação à ligação, nós veremos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo. Ou seja, nós temos 3 ligações do tipo polar. Já a molécula, nesse caso, gente, é classificada como uma molécula apolar, pois nós não conseguimos identificar nas extremidades uma região positiva e uma região negativa. E se nós formos olhar aqui os vetores, a gente percebe que o vetor resultante é igual a zero. Portanto, o momento dipolo aqui, ó, é igual a zero. Isso faz com que a molécula seja apolar. Já o NH3, que representa a amônia, nós observamos aqui a presença de elétrons não ligantes, já que o nitrogênio pertencente à família 5A tem 5 elétrons na última camada e 3 desses elétrons, ó, estão participando aqui da ligação com os hidrogênios. Como o nitrogênio é bem mais eletronegativo que o hidrogênio, ele puxa os elétrons da ligação para perto dele, ó. E aí nós temos 3 ligações simples do tipo polar. Por quê, professor? Porque os hidrogênios ficam parcialmente positivos e o nitrogênio fica parcialmente negativo. Não é verdade? Ótimo. Agora nós observamos, ó, que a molécula tem uma região negativa e uma região positiva. E sem medo de ser feliz, a gente pode classificá-la como uma molécula polar. E com certeza o seu momento dipolo é diferente de zero. Basta nós observarmos a resultante dos 3 vetores, que seria uma resultante nessa direção. Tudo bem? Já para o CH4, que é uma molécula formada por 5 átomos, a gente analisa o seguinte. O carbono é bem mais eletronegativo que os hidrogênios, ó. Então ele puxa os elétrons, ó, para si, os elétrons da ligação. E aí nós observamos a presença de 4 ligações do tipo polar, já que os hidrogênios assumirão carga parcial positiva e o carbono assumirá carga parcial negativa. Não é verdade? Agora, a polaridade da molécula. Se nós observarmos mais uma vez, gente, as extremidades, ó, da molécula apresentam somente cargas positivas. Nós não temos uma região negativa e uma região positiva, como nós vimos no exemplo anterior. Isso faz com que a gente classifique, sem medo de ser feliz, ó, essa molécula como uma molécula apolar. E se nós observarmos, os vetores estão se anulando. Portanto, o momento dipolo é igual a zero. Beleza? Agora vindo aqui para o CH3Cl. Nós vimos aqui, gente, que
que o cloro é bem mais eletronegativo que o carbono. Então, nessa situação, o cloro assume uma carga parcial negativa. O carbono, por sua vez, é mais eletronegativo que os hidrogênios. Então, aqui, ó, nós temos também os hidrogênios assumindo carga parcial positiva. Agora vai ficar fácil de vocês entenderem mais ainda o exemplo anterior. Se nós olharmos para as extremidades da molécula, a gente percebe que essa região da molécula é positiva e essa região, ó, é negativa. Isso gera uma polaridade na molécula, pois nós temos uma região negativa e uma região positiva. Então, como nós podemos observar aqui, nós temos 4 ligações polares, porque a gente tem polos em cada uma das ligações. E como a molécula apresenta uma região negativa e uma região positiva, a gente pode afirmar sem medo de ser feliz que essa molécula é do tipo polar. E o seu momento dipolo é diferente de zero, já que o vetor resultante vem na direção do cloro. Tranquilo, gente? Espero ter ajudado. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Na próxima, a gente vai trazer mais exemplos, mais assuntos. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.